Meninas, eu não tô podendo com tanta fofura. Hoje eu tô trazendo para vocês esse projeto da minha tigela, que é feito com as necessárias orelhinhas. E depois que você faz uma, dá vontade de fazer toda a coleção. É um projeto que é dá um pouquinho de trabalho, mas é muito gostoso, de verdade. Então eu queria convidar vocês para fazerem junto comigo. E se tiverem alguma dúvida, eu tô abrindo um grupo no Facebook que se chama As Marietas, para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem e para a gente trocar também algumas informações. A minha tigela, para quem não sabe, acabou de chegar na Europa. Eu estou trazendo junto com o Dimitri Lopes, da loja Fora da Caixa em Portugal. Então, se vocês quiserem adquirir os painéis, vocês podem procurar a gente, tanto os painéis quanto os tecidos a metro. Eu sou a Cíntia do ateliê As Marietas e sejam bem-vindas ao meu canal. Bom, para nossa mochilinha eu vou começar falando sobre o molde, em seguida a gente vai para o material. Eu vou deixar disponibilizado o link do molde para vocês, que vai direto para o canal da Fernanda. Ali vocês podem descarregar o molde e imprimir. Então o corpo principal vem dividido em duas partes e também a parte de baixo, que vocês vão ter que fazer é juntar a parte 1 com a parte 2, colando na linha. Também tem disponível a parte da tampa da mochila, caso vocês não queiram usar a necessaire bichinhos. Então, isso fica a critério, eu vou usar uma das necessaires hoje, mas vocês podem recortar com outro tecido, enfim, fica a critério. No molde, ele também já tem disponibilizado o material. Então, aqui nós vamos usar 2 vezes no tecido externo, 2 vezes no estruturador. Aqui você também tem o detalhe do sentido da estampa, então se vocês estiverem usando uma estampa com um sentido, tomem cuidado para deixar sempre essa parte para cima. Nessa parte da frente também tem disponibilizado o material, que são 2 vezes no tecido externo, 2 vezes no estruturador. A quantidade de alças, a metragem, nós vamos utilizar 2,30 m, depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai dividir essas alças, mas o total são 2,30 m, um cursor, 30 centímetros de zíper, eu cortei 35, porque eu preferi deixar uma margem um pouco maior, e o botão para o fechamento eu vou usar um botão de ímã. Vocês podem, de preferência, usar o ímã. Eu não aconselho para essa mochila usar o botão de pressão de plástico, porque é dificultoso para criança. Em alternativa, vocês podem usar também o velcro, que ele vai muito bem com essa peça. Então, agora vamos ao material. Bom, para o material, essa aqui é uma dica de organização que eu vou dar para vocês. Quando a gente trabalha com muitas peças, é importante a gente se organizar, porque a gente ganha muito tempo. Então, o que eu faço? Geralmente, eu programo as peças que eu vou fazer, mais ou menos, média de 5, 6 peças. Eu recorto tudo, já colo a intertela, a manta, e separo todo o material e deixo tudo, cada projeto num saquinho. E aqui eu tenho já tudo separado, que eu já provavelmente tenha feito no dia anterior. Então, o que a gente vai precisar? Como eu falei para vocês, eu tô usando uma necessaire de bichinhos, eu vou usar o panda. Então, aqui eu já colei a manta na parte da frente, na parte traseira, nas orelhinhas, e vou montar. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que a gente vai montar, é diferente, obviamente, da necessaire. Eu também tenho as alças, os 2,30 m, a gente vai distribuir da seguinte maneira: 2 tiras de 15 centímetros, 2 tiras de 30 centímetros e 2 de 70 centímetros. Então, 2 de 15, 2 de 30 e 2 de 70, o total vai ser 2,30 m. A largura, obviamente, eu tenho que usar os meus metais de acordo com a largura da minha alça. Nesse caso, a minha alça é de 3, eu vou usar os meus metais de 3 centímetros. Vou precisar de 2 anéis, pode ser aquele AD, e 2 escorredores. Também eu vou precisar de um zíper de mais ou menos 30 centímetros, aqui eu coloquei 35 para ter uma margem. Um cursor,
E pra parte, pro corpo da peça, o que aconteceu? Eu tô usando um TNT autocolante. Isso aqui é um teste que eu tô fazendo, eu não sei como vai ser ainda, se depois que lavar ele vai interferir, eu vou ter algum problema. Então, eu não recomendo a vocês testarem nesse momento, ou seja, pode prejudicar a peça de vocês. Depois eu digo pra vocês o resultado como vai ser. E aqui também eu estruturei no TNT, eu tô usando aquele tecido de mochila. Então, essa é a parte de baixo e esse é o corpo principal. Eu gostei desse TNT porque ele é 150, ele não dá volume para peça, mas ele dá uma estrutura bem grande, eu acho que vai ficar bom. Pro forro a gente não vai cortar ainda, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que a gente vai fazer. O que tem diferente, eu vou deixar o link, obviamente, também do vídeo da Fernanda, mas o que tem de diferente aqui? Eu vou fazer uma caixinha de leite aqui na parte de cima, de 2 centímetros. Então, uma caixinha de leite bem pequenininha. E eu vou fazer isso justamente porque eu não gosto do zíper. Eu tenho medo, eu tenho uma dificuldade com o zíper quando eu tenho que fechá-lo. E eu tenho que passar uma costura. Então, dá a impressão que a agulha vai quebrar. Eu não gosto quando ele fica para dentro. Então, eu vou fazer uma caixinha de leite aqui. E depois vocês vão ver o resultado também. Então, por enquanto é isso, a gente vai começar com as marcações. Eu vou pegar somente uma parte, que é a parte de trás da mochila, e eu vou usar todas essas marcações aqui, ou seja, eu vou marcar o meio da peça, eu vou fazer uma linha aqui de 3 centímetros, e vou também fazer essas duas marcações nas laterais da parte de baixo, de 3,5 centímetros de cada lado, que é onde a gente vai colocar as alças, tá? Então, eu vou começar marcando isso e em seguida a gente já vai pra tampinha e eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai montar. Bom, então a primeira coisa eu vou marcar, fazer uma risca de 3 centímetros. Eu tô usando aquela caneta que apaga com ferro. E aqui, como a gente vai colocar as alças, eu preciso saber o limite que eu vou poder trabalhar. Então, a minha alça, uma delas vai encaixar daqui. Ela tem 3 centímetros de largura, então eu vou marcar mais 3 centímetros da primeira linha. E eu vou saber que essa é a área em que eu posso trabalhar. A primeira marcação é essa. A segunda, eu vou aqui na parte de baixo, eu vou marcar 3,5 centímetros. E desse lado, eu também marco dessa pontinha 3,5 centímetros. Então, aqui as marcações. E a última, eu vou dobrar aqui no meio e vou fazer um pique no meio. E esse pique eu já vou aproveitar também, eu vou estender ele um pouquinho para baixo, que a gente vai precisar dessa medida aqui na metade. Agora, eu preciso das minhas alças. Eu ainda não vou usar essa de 30 centímetros, eu vou deixar uma delas separada. Então, o que a gente vai fazer? Por primeiro, eu vou pegar uma daquelas de 30 centímetros, eu vou dobrar no meio. A parte, o direito, ela vai ficar para baixo. E eu vou colocá-la exatamente na metade, mais ou menos, daquelas duas linhas que nós fizemos. Então, ela vai encaixada aqui, eu vou deixar um pedaço para baixo. Um detalhe muito importante, se vocês estiverem trabalhando com a alça de nylon, como essa que eu tô trabalhando aqui, ela desfia muito, muito. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou queimar bem a ponta dela, para não desfiar, pra gente não ter o risco de perder o trabalho. Se ela começa a desfiar, ela vai embora e a gente corre o risco de perder. Então, eu vou fazer isso em todas as pontas.
Tomem muito cuidado que isso aqui fica muito quente. Bom, já queimei minhas alças e agora o que eu vou fazer? Os 2 pedacinhos de 15, eu já coloco os anéisinhos e deixo eles separados. A outra de 15 centímetros, a gente vai usar esse meio aqui, a metade que a gente encontrou. Eu vou encaixar exatamente na metade da linha. Vou deixar bem aproximado dessa maneira, com o direito para baixo. E eu vou colocar um alfinete aqui para fixar. Dessa maneira. As alças de 70 centímetros, o que a gente vai fazer? Eu vou colocá-las também viradas para baixo, logo ao lado dessa alcinha aqui do meio. Eu coloco também um alfinete aqui. Ela ficou um pouquinho grossa, porque eu tô usando aqui 4 tecidos, eu tô usando tecido dobrado. E vou colocar posicionar essa alça aqui do lado. Então, ela ficou assim, eu tô usando essa parte interna das 2 linhas que a gente fez, porque depois a gente vai colocar essa aqui por cima, e eu não posso ter nada aparecendo, saindo pra fora. Esses 2 pedacinhos de 15, o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar ele, passar uma costura de segurança, só pra segurar ele aqui. Eu deixo ele um pouco mais pra baixo, assim, pra não ter o risco de desfiar, dessa maneira. Pra dentro da linha. Então, a linha nós fizemos aqui, eu vou colocar ele pra parte interna, dessa maneira. E agora, a gente vai passar uma costura para segurar tudo isso aqui. Então, eu passo uma costura reforçada aqui, uma costura reforçada aqui, e passo uma costura reforçada, fazendo o retrocesso aqui em toda essa parte de cima. Aí, eu já volto com as costuras feitas. Bom, então, por enquanto, ficou dessa maneira. Eu passei a costura aqui um pouquinho mais pra dentro, não em cima dessa linha. Passei, fiz um retrocesso e também coloquei as 2 tirinhas da parte de baixo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho que pregar essa tira de 30 centímetros, só que antes disso, eu vou fazer uma caixinha de leite aqui de 2 centímetros. Então, eu vou fazer um quadradinho de 2 por 2, bem aqui no cantinho. Tanto na parte da frente quanto a parte de trás. Lembrando que a gente tá trabalhando com a parte de trás agora, tá, menina? Com o verso da mochila. Então, eu vou fazer essa caixinha de leite e depois eu vou cortar. Por enquanto, eu deixo ela ali. E agora, a gente vai colocar essa alça aqui dentro da linha. Então, eu vou passar uma costura aqui em cima, quando eu chegar aqui eu faço bastante retrocesso, e também na parte de baixo. E eu já volto com ela pregada. Bom, então a parte de trás ficou assim, eu coloquei aquela tira aqui em cima e dei bastante retrocesso nessa parte aqui de cima, porque vai ser bastante manipulada. Agora, antes da gente ir pra parte da tampinha, a gente vai pegar essa parte aqui, que é a parte de baixo, eu vou colar ela, eu vou fixar exatamente aqui. Vou fazer uma costura com o pé de máquina.
E vou fazer a mesma coisa aqui na parte da frente. Aqui na parte da frente eu já fiz a caixinha de leite, igual eu tinha feito lá na parte de trás, de 2 centímetros. Então, eu vou passar uma costura, depois, virando pro outro lado, eu vou abrir as costuras e vou passar um rebatido. Eu gosto sempre de passar um pesponto na parte de fora, que eu acho que fica bacana e ajuda a gente a assentar a costura. Bom, então, eu já passei a costura desse lado. Agora, o que eu costumo fazer? Eu abro essa costura dessa maneira. Aqui eu não vou passar o ferro porque é nylon. E do outro lado, eu vou passar um pesponto tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, porque aí dá um diferencial. Aqui, um conselho que eu dou pra vocês, como aqui essa parte ficou um pouco grossa, não se esqueçam de trocar agulha. Eu, por preguiça, não troquei agulha, acabei de quebrar uma agulha, tá? Então, vocês troquem a agulha, coloquem uma 14, uma 16, dependendo do material que vocês estiverem trabalhando. Então, eu vou passar os 2 pespontos e já volto. Então, assim ficou a parte da frente. Eu abri as costuras aqui e passei uma costura em cima e um rebatido embaixo. Ficou assim. Na parte de trás, para segurar a alça para cima, eu simplesmente deixei a costura para baixo, as duas, e passei um rebatido só aqui na parte de baixo. Ficou melhor assim. Bom, então a gente vai deixar essas duas partes de lado e agora nós vamos para tampinha. Bom, aqui o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos costurar as orelhinhas. Eu vou deixá-la um pouquinho maior. Do que a margem, bem pouca coisa. E vou costurar frente com frente, as duas orelhinhas, passar uma costura e deixar a parte de baixo aberta. Mais ou menos como a gente fez para quem viu o vídeo da necessaire orelhinhas. E para a parte do corpo, o que a gente vai fazer? Aqui, eu vou costurar os dois. Para a parte do corpo, a primeira coisa eu vou recortar a parte principal para eu ter uma ideia do tamanho do forro. Se vocês quiserem, podem cortar na linha também, é que eu quero ela um pouquinho maior, então eu vou aproveitar e cortar ela um pouquinho maior. E eu vou fazer o forro exatamente igual. A parte da frente e vou recortar o forro. Aqui, o que eu fiz? Eu recortei a parte de trás igual a parte da frente. Já coloquei o forro na parte de trás da orelhinha e passei a tesoura de picotar, deixando a parte de baixo aberta. Agora, a gente vai virar. Vou acertar bem as curvas. Dessa maneira, se vocês quiserem, podem ir ao ferro para acertar bem as curvas. Vou tirar um pouco dessa parte branca aqui para não correr o risco de aparecer. E agora, eu vou encontrar o meio da parte da frente. E vou posicionar as orelhinhas com a parte da frente para baixo. Mais ou menos onde eu quiser. Então, a gente pode fazer o seguinte, se você quiser mais próximo ou mais distante, você primeiro mede
a distância é igual a partir do meio. Deixa eu tirar aqui para ficar melhor para ver. Então, a metade tá aqui. Você mede a distância que você quer das orelhinhas e depois a gente tomba para baixo e posiciona. Vou fixá-la aqui. Então, ficou a mesma distância. Eu vou passar uma costura aqui de segurança só para segurar as orelhinhas. E aqui na parte de trás, o que que a gente vai fazer? Eu vou medir também o meio, dessa maneira. E já vou passar a régua aqui embaixo. Então, a metade tá aqui, exatamente aqui. Eu vou passar a régua aqui. E aqui eu tenho a metade. Da metade para cima, eu vou medir mais ou menos 4 centímetros. Aqui, 4. Aqui é mais ou menos, vai muito de gosto, tá? Eu vou colocar o meu ímã a 4 centímetros, porque aqui ainda tem a borda da costura. Então, eu vou medir mais ou menos 4 centímetros e vou colocar essa parte, aquela parte esporgente do ímã, aquela partezinha para fora, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar a minha plaquinha. Vou medir esses dois furinhos aqui. E com o meu caseador, eu faço o seguinte, eu vou entrar aqui na costura, na primeira marquinha. Primeiro, eu saio com o caseador, dessa maneira, dá pra ver, pra depois cortar. Porque o risco, se eu colocar o caseador e já cortar, eu corro o risco de perder o controle e cortar o tecido. Então, primeiro eu entro, saio dessa forma, pra depois cortar. Agora, coloco o meu ímã. Coloco a plaquinha. E abro. Então, o ímã tá colocado. Agora, eu vou passar a costura. Em seguida, eu vou posicionar a parte de trás aqui em cima. E vou passar uma costura em toda a volta. A gente deixa a parte de cima aqui aberta. Passei já minha costura, agora eu vou passar a tesoura de picotar. E virar a peça. Bom, então agora as orelhinhas vão ficar ainda para baixo, dessa forma. O que que a gente vai fazer? Esse pique aqui, eu vou pegar a parte de trás, vou unir com esse outro pique aqui que a gente tinha feito. Então, eu vou virar assim para baixo. Nesse momento fica um pouco volumoso aqui, tá? Então, a gente vai ter que fazer tudo com paciência. Para facilitar também, eu vou passar uma costura aqui e fechar, que eu acho que fica melhor na hora da gente colocar. Bom, então eu fechei aqui, fica melhor pra gente colocar aqui. Agora, virando a parte da frente pra baixo, eu vou encaixar aqui na parte de trás, pique com pique, bem no meio. Coloco os grampinhos. E vou passar uma costura pra unir todo mundo aqui. Então, ficou assim, passei uma costura aqui. E agora, a gente vai colocar o zíper.
Bom, o zíper, ele vai ainda aqui em cima, tá? Eu vou deixar um pedaço pra cada lado, que a gente não vai cortar, isso aqui vai ser de segurança. E vou passar uma costurinha de segurança aqui, também ainda não é a costura definitiva, vou passar aqui em cima. E também, antes da gente colocar o zíper aqui na parte da frente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o forro e vou cortar 2 vezes igualzinho aqui. Então, eu vou aproveitar que isso aqui ainda tá aberto e eu vou cortar o forro 2 vezes, uma de frente para outra, fazendo as caixinhas de leite, tá? Então, eu já volto com o forro. Então, forro cortado, aproveitei que essa peça ainda estava inteira. Aí, sim, nós vamos colocar o zíper com a cremalheira virada para baixo. Dessa forma, não cortem as pontas ainda. E depois a gente vai encaixar o forro por cima e passar a costura definitiva. Lembrando que na parte do forro, vocês podem também fazer um bolsinho interno. Eu não fiz o bolso para o vídeo não ficar muito longo, mas dá para ser feito, tá? Ou então, vocês podem colocar um bolsinho com rede aqui na parte de baixo, dá para fazer bastante coisa bacana. Então, agora eu vou passar o zíper e já volto. Bom, então eu já coloquei o zíper, já coloquei o forro também. E agora a gente vai rebater isso aqui, eu vou puxar o forro para baixo. E vou passar o rebatido aqui na parte de cima, tá um pouquinho grosso mesmo, então vocês troquem a agulha, tá? E com as orelhinhas ainda pra baixo, a orelhinha a gente não vai levantar. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, vou puxar o forro e vou passar o rebatido aqui na frente. Esse ponto ficou assim, então a gente joga toda a parte das alças para um lado e a parte da aba pro outro. E agora, vamos começar o fechamento. O que que a gente vai fazer? Eu abro, jogo... Ah, não, desculpa, antes a gente tem que colocar o zíper, o cursor. Bom, então agora vamos pro cursor. O que que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui as duas peças e como eu faço sempre, eu vou tirar um pedacinho bem pequeno do cursor, da cremalheira, e vou inserir o zíper. Começo inserindo da parte maior, vou deixar bem alinhado aqui. Tá alinhado, eu vou sair desse lado. Então, tá alinhado aqui, tá alinhado aqui. Sair, eu vou voltar com o meu cursor. Vou colocar ele de novo aqui. Vou deixar ele aqui no meio. Agora, a gente vai jogar... Deixa eu pegar, eu vou somente colocar essas alças aqui para não me atrapalhar, para não ter o risco de costurar as alças. Então, eu vou deixar elas presas aqui. E agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar a parte da frente de um lado e o forro do outro. Dessa maneira. E nós vamos fechar a lateral a partir daqui da caixinha de leite. Então, essa parte ainda vai ficar aberta aqui, a gente vai fechar por último. Então, eu vou passar uma costura na lateral. Aqui, a gente une bem esse encontro. Também do outro lado. E aqui na parte de cima. Então, tem que estar tudo muito bem encontradinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui na lateral, nessa lateral e na parte de baixo. Eu vou deixar as duas caixinhas de leite abertas, tanto essa de cima quanto essa de baixo. E vou fazer a mesma coisa aqui no forro. A gente vai fechar as duas laterais e a parte de baixo, só que aqui nós vamos deixar uma abertura um pouco grande, porque aqui é um pouco volumoso. Então, a gente deixa mais ou menos
Deixa eu ver aqui quanto a gente vai deixar. A gente pode deixar 15 centímetros de abertura, tá? Então, aqui no meio, não se esqueçam de dar retrocesso aqui no início e no fim. E eu já volto com toda essa parte costurada. Depois de passar todas as costuras, a gente vai começar a fechar as caixinhas de leite. Então, eu começo aqui pela parte de baixo, eu vou aproveitar que eu ainda tô com a linha preta, que depois eu vou trocar a linha para poder costurar o forro. E aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou, para não ficar muito grosso, eu vou colocar uma costura para um lado e a outra para outra. Então, dessa forma. Aí eu vou fechar essa caixinha de leite, o que que a gente faz? Abre bem aqui. Ela tá um pouquinho dura porque eu tô usando o TNT. Então, eu vou abrir bem a caixinha de leite, eu coloco uma costura para um lado, outra para o outro, e vou fechar aqui, vou fazer isso dos dois lados. Bom, então eu já costurei as laterais, costurei aqui na parte de baixo e fechei as caixinhas de leite. O forro, eu fiz a mesma coisa, eu troquei a linha e fechei as duas caixinhas de leite. Agora, falta a gente fechar essa caixinha de leite aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir da mesma forma como a gente abre as caixinhas de leite, assim. E a sequência vai ser essa. A parte da lateral da bolsa, que a gente vai abrir. Em seguida, o zíper. Eu vou abrir também a caixinha de leite do forro. E vou colocar a costura em cima do zíper. Vai ficar dessa maneira. Então, a gente vai ficar com 3 camadas. Vou ficar com a parte externa da bolsa, vou ficar com o zíper e aqui em cima o forro. E vou passar uma costura aqui em cima com tudo junto, tá? Eu não vou cortar ainda o zíper, vou deixar um pedaço do zíper bom. Então, a gente, com os 3 juntos, eu passo uma costura com o pé de máquina aqui em cima. Assim ficou minha costura. Desse lado e desse, eu uni tudo junto. Agora, eu vou cortar um pedaço do zíper, eu vou deixar esse zíper praticamente inteiro e vou queimar também, para não ter o risco de desfiar. Ok. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou abrir as caixinhas de leite e unir tudo, corto um pedaço do zíper e queimo a ponta. Depois disso, a gente vai virar, através dessa abertura, a gente vai virar para o outro lado. E aí, nós vamos dar acabamento. Então, aqui por dentro, eu procuro o meu cursor. E vou puxar mochila para fora. Bom, eu já desvirei aqui a mochilinha, olha que linda que tá ficando. Então, agora, por que que eu fiz a caixinha de leite? Para deixar o zíper reto aqui e não ficar aquela dobra, tá? Então, o que que a gente faz agora? Eu vou fechar a tampinha, posicionar, porque a gente... eu não preciso pespontar a orelhinha, porque automaticamente a orelhinha, ela sobe, tá? Então, vai ficar dessa maneira. E eu vou marcar onde a gente vai colocar a nossa outra parte do ímã. Então, eu vou fazer uma marquinha aqui, posicionando bem a tampinha. E aqui é onde eu vou colocar o ímã. Aí, o que que eu vou fazer? Lá por dentro, o forro ainda tá aberto. Deixa eu tirar isso aqui. O forro ainda tá aberto. Eu vou posicionar aqui na minha marquinha. Se vocês estiverem usando uma manta, vocês coloquem uma proteção internamente. E vou fazer a mesma coisa. Da minha marquinha, eu vou usar o gabarito dessa forma. Eu tô segurando o forro aqui, eu tô trabalhando com a parte interna, então vocês não vão furar o forro, só vão furar a parte interna.
Aí eu vou abrir com o caseador dessa maneira. Eu entro, saio aqui e corto. Entro, saio e corto. Coloco o ímã. Coloco a plaquinha por dentro. E abro as duas perninhas assim, dessa maneira. Agora sim eu posso fechar o forro da mochila. Então, ela ficou assim. Bom, então por último, falta somente o passante. O que que eu vou fazer? Esse meu passante, eu não tinha de 3 centímetros, eu tô usando de 3,5. Então, ele vai dar uma leve diferença aqui, mas no final não tem muito problema. Então, eu vou passar em cima, embaixo do passante. Trago ele pra cima. Depois, eu coloco a alça pela parte da frente. Saio aqui atrás. Agora, eu vou precisar de um espaço aqui pra poder trabalhar. Eu insiro a alça pela parte de cima, entro aqui no meio e saio por baixo, dessa maneira. Depois, eu vou fazer uma dobra e fazer uma costura exatamente aqui. Eu vou fazer de novo do outro lado para vocês verem como ficou. Então, eu vou passar uma costura exatamente aqui, fazendo bastante retrocesso para deixar ela bem firme. Então, a alça fica regulável dessa maneira. Então, aqui de novo, eu vou entrar com o meu passante por cima e saio aqui por baixo. Vejam que essa parte do meio fica para dentro. Vou puxar ela lá pra cima. Aqui na minha argolinha, eu entro pela frente, saindo aqui por trás. Eu vou abrir um pouco do tecido para me dar espaço para eu trabalhar dessa maneira. Aquela parte do meio tá aqui dentro. E eu vou entrar com a alça por cima. Dou uma volta aqui dentro. E saio com ela aqui por baixo. Dessa maneira. Acho que dá pra ver. Então, ela tá aqui, olha. Aqui eu dou uma dobra de mais ou menos 1,5 centímetro. E eu vou fazer uma costura nessa parte aqui. Somente nessa parte interna, deixando essa parte livre. E assim vão ficar as duas alças reguláveis. E tá pronta a nossa mochila. A última coisa que falta é fechar o forro. Eu vou fechar com uma costurinha à máquina mesmo. Bom, meninas, então ficou assim a nossa mochilinha. Olha que gracinha. Ficou muito linda. A única coisa que eu recomendo para vocês é aqui na parte da nécessaire, vocês coloquem a manta somente na parte da frente, tá? Porque ficou um pouco grosso aqui, ficou um pouco difícil de trabalhar. Não é um problema, mas dá para trabalhar tranquilamente, mas ficaria melhor somente na parte da frente. Então, é um projeto muito, muito bacana, graças a Fernanda. Eu vou dar o link dela, tá? Para vocês. O link original em que ela faz a live dessa mochilinha. A diferença que eu usei aqui a caixinha de leite para não deixar o zíper dobrado, só isso, tá? E, é claro, a forma que a gente trabalha é diferente uma da outra, mas o resultado é o mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem toda a coleção das necessaires para vocês fazerem essas mochilinhas. Em seguida, eu vou fazer uma outra mochila com outro painel também da minha tigela.
Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, tchau!